Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para nos alimentarmos mais uma vez da Palavra de Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês o que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã. Naamã, ele era um general do exército, ele era uma pessoa muito louvada na sua região, lá na Síria, porque ele combateu muitas guerras e ele venceu. Então, por onde ele passava, ele era louvado. As pessoas o reconheciam e sabiam que ele era um grande homem. Ele era da elite, né? Como ele era general, ele tinha muitas riquezas. Mas ele foi acometido de uma doença, a lepra. Na verdade, ele recebeu como uma sentença de morte, porque a lepra naquela época não tinha cura. Era uma doença terrível, né, que matava muitas pessoas, elas eram isoladas. Então, um general do exército, uma pessoa de elite, um grande homem, né, com poder aquisitivo muito alto, ele foi acometido dessa doença. Ele buscou os recursos na sua cidade, no seu país, não conseguiu. E numa dessas guerras, ele levou como escrava para sua casa uma israelita. E essa israelita, vendo o sofrimento do seu senhor, disse que se ele fosse até Samaria, o profeta o curaria. Ele foi até o rei, disse, né, o que a sua serva falou, a sua escrava, e o rei fez uma carta, falando: não, vá até o rei de Israel, leve a minha carta e ele vai te curar. Ele colocou todos os seus bens, nos seus cavalos, nos seus carros e seguiu até Israel. Chegando até o rei de Israel e mostrou a carta, e o rei falou: mas quem você pensa que eu sou, né? Quem o seu rei pensa que eu sou? Acaso ele acha que eu sou Deus para te dar a vida ou te dar a morte, para te dar a cura? Não, eu não sou. Naquele momento, com certeza, Naamã ficou desolado, né? Como? Se a minha escrava disse que aqui haveria, né, um profeta. Eliseu, sabendo da história, disse: mande que Naamã venha até mim, venha até a minha casa, que ele vai saber que há um profeta assim em Israel. E ele foi, Naamã foi. Quando ele chegou até a casa de Elias, Elias nem o recebeu. Ele ficou esperando, né? Acredito que, imagina, um profeta em Israel, quantas pessoas tinham para Elias atender. E mesmo assim, Elias se compadeceu da situação. E Naamã mandou que ele fosse lá, mas havia muitas pessoas. Então, Elias não conseguiu atendê-lo pessoalmente. Mas ali já havia um propósito de Deus. Porque as pessoas, não importa a situação dela financeira, não importa os bens que ela carrega, não importa a quantidade de riquezas que ela está em seu carro, em seus cavalos, não importa que patamar da sociedade ela ocupa. Aos olhos de Deus, todos somos as mesmas pessoas, todos podemos as mesmas coisas. E Elias ali já estava ensinando uma lição para Naamã. E eu imagino, né, Naamã, o general, esperando no meio de muitas pessoas que o profeta tivesse a boa vontade de vir vê-lo. E ali ele ficou. E Elias não foi vê-lo, mandou um mensageiro levar um bilhete para ele, um recado, falando que ele era para ele ir até o Rio Jordão e se banhar 7 vezes que ele seria curado. Naamã ficou muito bravo, ele ficou irado. Ele falou: acaso eu vim até aqui para me banhar 7 vezes num rio? Não tem rio lá na minha cidade, lá na minha região? Eu precisaria ter vindo até aqui para fazer isso? Né, para ser curado? Por que esse profeta não veio, não orou, não falou palavras, né, grandiosas e me deu a cura? Para que isso? Vamos embora. Ele se virou e ficou irado, ele ficou muito bravo e ele queria voltar para a cidade dele e ir embora. Mas existia servos com ele, com Naamã, e disse: mas, Senhor, né, se acaso ele falasse para você fazer algo muito grandioso, muito difícil, o Senhor não ia fazer? É algo tão simples, só se banhar no Rio Jordão. Aí, com certeza, Naamã repensou, abaixou, né, a sua guarda,
com certeza a sua humildade começou a aparecer, ele começou a entender que é algo tão simples, né? Por que não fazer? E às vezes nós estamos passando pela mesma situação. Nós deixamos o nosso orgulho, nós deixamos os nossos status, as nossas riquezas tomarem conta do nosso coração a ponto de não fazermos a vontade de Deus. Às vezes Deus fala para nós fazermos algo tão simples, mas mesmo assim a gente não fala. Aí Deus vem e coloca pessoas para nos aconselhar, pessoas para nos colocar no caminho certo. E ali vai começando um tratamento interior em nós, porque nós carregamos muitas feridas, nós carregamos muitas lepras, né, dentro de nós, que precisam ser tratadas. Algo que acontece no passado e a gente vem carregando. Então isso precisa ser tratado e Deus sabe muito bem o que precisa ser tratado dentro de você. E Ele vai colocando situações no seu dia a dia, situações na sua vida para que você venha a ser curado, para que você venha a ser mais grato, para que você venha a ter mais fé. A cada dia Deus vai colocando situações para que aquele seu interior seja tratado também. E foi. E Naamã decidiu ir até o Rio Jordão. Mas vocês imaginam a roupa, né, do general naquela época, cheia de pompa, tudo eles tinham, né, ali com a sua roupa. E ele teve que se despir, ele teve que tirar sua casta, ele teve que tirar tudo aquilo que o diferenciava das pessoas como general. E ele foi tirando, e ele foi mostrando como ele era verdadeiramente por dentro, né? E começou a aparecer aquela doença. Então ali ele foi envergonhado porque ele sentia muita vergonha. E ele foi sendo liberto de tudo aquilo que estava dentro dele. E ele só queria ser curado. Ele só queria receber o milagre de Deus. E naquele momento ele foi se despindo, ele foi se humilhando, ele foi se tornando uma pessoa melhor, com certeza. E quando ele entrou no rio, ele baixou a primeira vez, mergulhou e voltou. Nada aconteceu. Baixou a segunda vez e voltou, nada aconteceu. Baixou a terceira vez e voltou e nada aconteceu. E quantas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando pelo nosso milagre e nada acontece, nada acontece. É a primeira vez, é a segunda vez, é a terceira vez e nada acontece. Naamã poderia ter desistido naquele momento. Ele já estava achando que aquilo era uma humilhação, que era uma bobagem. Ele poderia ter desistido, mas ali ele já estava sendo tratado por Deus no seu interior. Ele continuou firme, ele teve fé e ele abaixou pela quarta vez e ele mergulhou pela quinta vez, pela sexta vez e nada aconteceu. E às vezes nós estamos mais próximos do nosso milagre do que nós imaginamos e nós desistimos. Mas Naamã não desistiu. Ele mergulhou pela sétima vez e ele levantou com a pele limpa, como uma pele de um moço. Nada mais tinha no seu corpo, ele foi curado. E naquele momento ele soube que há um Deus verdadeiro, que há um Deus em Israel, um Deus vivo, que através de simples atos ele pode transformar a sua vida. Naquele momento, Naamã, ele não foi, até chegar o milagre dele de cura que ele queria, ele não foi só curado externamente, ele foi curado internamente. E é isso que nós devemos deixar Deus fazer em nossas vidas. Qualquer situação que Ele coloque, enfrente e seja corajosa, enfrente a situação, porque ali Deus está tratando você. Deus está colocando situações para te fazer uma pessoa melhor, para saber a sua dependência com Deus, para você se humilhar, para você deixar o seu ego de lado, para você amortizar toda a sua carne, viver em espírito e estar cada vez mais ligada com Deus. Então deixe Deus trabalhar, abra o seu coração, comece a enxergar o sobrenatural de Deus agindo na sua vida e principalmente, não desista de receber o seu milagre, não desista da obra de Deus, não desista dos seus caminhos, porque Ele vai chegar e quando Ele chegar você vai estar preparada internamente para recebê-lo. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Compartilhe, semeie a palavra de Deus. Até a próxima!